Você já ouviu falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre? Que foi o ponto de virada de milhares de pessoas no mundo inteiro que criaram fortunas milionárias a partir desses conceitos? Hoje nós vamos falar sobre esse livro, nós vamos falar sobre as principais lições que o livro Pai Rico, Pai Pobre nos traz sobre gerenciar o nosso próprio dinheiro. Esse é um livro que eu particularmente li no início da minha trajetória de empreendedorismo, de investimento, quando eu tinha apenas 16 anos, se eu não me engano, e foi algo que me trouxe lições para todo o resto da minha vida, para toda a forma como eu trabalho, para toda a forma como eu empreendo, para toda a forma como eu invisto, e eu acredito que algumas dessas lições são mandatórias para alguém que deseja ter sucesso. Bom dia, investidor! Eu sou Renato Falcão e esse é mais um dos meus 365 dias de conteúdo. Para começo de conversa, vamos falar um pouquinho sobre a história desse livro. O que o Pai Rico, Pai Pobre nos conta? Ele nos conta a história, é uma história, eu particularmente não me recordo agora se é a história real da vida dele ou se ela é uma história um pouco enfeitada, mas isso não importa, tá? É a história do autor Robert Kiyosaki, que criou esse livro, e ele conta a história de como ele cresceu junto com um menino, né? Que ele era como um irmão de criação, o Mike. Os dois estudavam numa escola pública, o Robert era filho de um professor e o Mike era filho de um empreendedor. E a relação entre os dois acaba desenrolando toda a história do livro. Por quê? Porque o Robert desde cedo ele queria ele tinha um ímpeto empreendedor muito grande, ele tinha um ímpeto de querer ser rico, e ele viu que, apesar do pai, professor dele, ser uma pessoa culta, ser uma pessoa influente, ser uma pessoa que tinha muito a agregar, ele não tinha o conhecimento sobre ser rico. Então, ele acabou pegando muitas influências do pai do Mike, que era um empreendedor, que, de acordo com a história, se tornou futuramente um bilionário. E, bom, basicamente, quais são as 5 lições que eu particularmente acredito, é a minha interpretação do livro, as 5 lições que você precisa saber para gerenciar o seu dinheiro, para gerenciar os seus recursos, para gerenciar a sua energia e, é claro, para gerenciar o seu tempo. Tudo isso tem a ver com o mundo dos investimentos, não tem? Muito. E, bom, a primeira passagem do livro que eu acredito que vale muito a pena ser comentada é a de que os ricos criam dinheiro. Nessa passagem do livro, a gente vê que os dois garotos, ainda pequenos, eles um dia ouviram do pai do Mike que os ricos criam dinheiro. E eles tiveram uma ideia brilhante. Eles decidiram derreter alguns tubinhos de alumínio, acho que era alumínio, metal, não me recordo agora exatamente, mas eles resolveram derreter alguns tubinhos de algum tipo de metal, fazer forminhas de moeda e criar o dinheiro deles. Só que daí, bom, o pai rico do Mike disse que não era bem assim que funcionava, que eles deveriam criar através de uma série de princípios esse dinheiro. E bom, como que os ricos eles criam dinheiro? Eles criam dinheiro através da atividade empreendedora e através da aquisição de ativos. O conceito de ativos versus passivos do livro Pai Rico, Pai Pobre é um conceito que acaba sendo bastante diferente do conceito da contabilidade que a gente estuda na faculdade, nas escolas de negócios. Então, basicamente, quando você escuta ativos e passivos no livro Pai Rico, Pai Pobre, é legal que você, enfim, desvie a sua cabeça de tudo aquilo que possa te gerar um preconceito por não ser um conceito contábil. Ele é um conceito adaptado à vida financeira das pessoas, a finanças pessoais. E o conceito de ativos versus passivos é o seguinte, basicamente, um ativo, ele é um caixa negativo que sai, ou seja, ele é algo que você adquire, mas que tende a te gerar frutos, que tende a te agregar valor, que tende a engordar o porquinho a longo prazo. Exemplo de ativos são qualquer investimento que tenda a gerar valor. Vou dar um exemplo. Quando você compra um imóvel, na concepção do Pai Rico, Pai Pobre, imóveis são ótimos investimentos. Eu, particularmente, já trabalhei em uma incorporadora, eu tenho uma visão um pouco diferente do mercado imobiliário, mas enfim, não é o escopo desse vídeo. E o Pai Rico, Pai Pobre, né, o Robert Kiyosaki, ele gosta muito do investimento em imóveis, mas outros ativos que existem são o mercado de ações, onde a gente está, olha que legal. São o mercado de renda fixa, o mercado de títulos,
próprias empresas que você possa comprar, empreendimentos que você possa erguer. Tudo isso é a compra de ativos. E existem os passivos. Os passivos são o gasto propriamente dito, de acordo com Kiyosaki. Os passivos são aquilo que você gasta, que não vai te gerar frutos e que, muito pelo contrário, se algum dia você quiser se desfazer desse bem, você vai ter depreciação. Ou às vezes você nem consegue se desfazer porque ele foi um usufruto instantâneo. Ele não tem como, esse gasto não tem como gerar nem sequer às vezes um valor de revenda para você depois. E basicamente, esse conceito ele fundamenta todos os pilares do livro, porque partimos do princípio de que o que diferencia os ricos e os pobres é o seu comportamento. Os ricos adquirem ativos. Os ricos destinam parte de todas as suas entradas para a aquisição de ativos, enquanto os pobres comprometem toda a sua receita, toda a sua renda, comprando passivos, benefícios instantâneos, de curto prazo, sem se preocupar com os ativos, e por isso eles acabam sempre gastando. O conceito de pobre ou de rico não é no livro tratado como quem tem um automóvel conversível do ano e quem anda de ônibus. Não é assim que ele conceitua. O rico, de acordo com o livro, ele é a pessoa que consegue acumular ativos. Com isso consegue ter excedente de capital para fazer seus investimentos. O pobre pode ganhar aí hoje, vamos falar no universo brasileiro, pode ganhar seus 30 mil reais por mês. Se ele gasta 35 mil por mês, ele é pobre. E basicamente isso tudo vai acabar levando a gente para a ideia de que alguém que é pobre por esse conceito é alguém que vai estar sempre na corrida dos ratos. Sempre vai estar trabalhando para ganhar, para sair do sufoco, para pagar a conta, e daqui a pouco as coisas começam a virar uma verdadeira bola de neve. Isso é minha interpretação, né? Porque vem os primeiros filhos, vem as primeiras obrigações financeiras, você vai envelhecendo, não consegue mais ter aquela postura agressiva de outrora e por aí vai. Os pobres estão sempre imersos a uma corrida dos ratos. Muitas vezes o Estado, com altos tributos, acaba ficando com muita parte disso e a dificuldade dele de gerar excedente acaba deixando ele para trás nessa corrida. A única forma de sair disso é você se tornando alguém abastado primeiramente, tendo receitas que superem os seus gastos e ir criando ativos para chegar na independência financeira, basicamente. Esses ativos, mais uma lição do Pai Rico, Pai Pobre, eles muitas vezes vão envolver riscos, se você quiser retornos mais agressivos. Riscos não devem ser evitados, devem ser sim administrados de acordo com as suas convicções, crenças e perfil. Uma outra dica do livro Pai Rico, Pai Pobre que eu considero essencial, e essa foi algo que eu particularmente aprendi e eu coloquei em prática desde o primeiro momento da minha trajetória empreendedora, e eu acho que talvez eu nunca tenha feito algo tão bom quanto seguir essa dica, é a seguinte: de acordo com Kiyosaki, os ricos não trabalham para ganhar dinheiro, os ricos trabalham para aprender. O que isso significa? Basicamente, uma pessoa que age como rico, uma pessoa que se comporta como rico, uma pessoa que atrai a riqueza para si, é alguém que não vai trabalhar pensando no salário, no consumo imediato, pensando se aquele trabalho gera R$200 a mais por mês para ela ou a menos. A pessoa rica ela vai trabalhar com algo que gere aprendizado e que gere condições dela criar dinheiro. Aí a gente volta para uma daquelas primeiras dicas, né? A dica do criar dinheiro. O rico então vai trabalhar para aprender, para depois com aquilo que ele colocou na cabeça ele ter mais capacidade de criar dinheiro. Isso me remete à minha história pessoal. Quando eu era mais novo, eu consegui um trabalho numa corretora de valores e na época eu ganhava um salário bem pequenininho, eu ganhava R$1.200 por mês. E eu consegui convencer o meu chefe da época, né? Que eu precisava de ter um estagiário ainda. Daí ele falou: "Migão, não vou pagar, sai do teu bolso". Então eu basicamente ganhava R$1.200 e pagava R$700 pro meu estagiário. E eu trabalhava pelo dinheiro? É claro que não. Se for contar o que eu gastava para chegar no trabalho e almoçar todo dia, eu estava saindo no negativo. Só que lá eu consegui entrar em contato com o mundo dos traders. Eu consegui entrar em contato com o mundo dos investidores. Eu consegui descobrir o que funcionava e o que não funcionava. Eu já tinha investido por conta própria antes disso e só tinha acumulado fracassos. Aprender
com outras pessoas, entrar no meio onde eu convivia com investidores, me deu a condição de avançar para um próximo nível. E bom, resultado disso é que, além de ser um investidor muito satisfeito com os resultados que eu tenho hoje, eu sempre falo isso, eu sou grato, eu comemoro os resultados que eu tenho hoje porque eles foram difíceis de ser alcançados. Além disso, eu administro hoje em dia 3 empresas, todas da área financeira, das quais 2 já contam aí com faturamento superior a 7 dígitos anuais. Uma é startup, mas estamos trabalhando, aprendendo e nos aprimorando para chegar até lá. Mais uma dica do Pai Rico, Pai Pobre. Pague a si próprio primeiro. Muita gente deixa para investir com o dinheiro que sobra. Muita gente deixa para investir com o que resta, com excedente. Pague a si próprio primeiro. Defina um percentual da tua renda que você vai destinar ao seu investimento. O meu investimento começou como sendo 10% da minha renda. Hoje em dia, eu já invisto cerca de 70% a 80% da minha renda. E isso é uma trajetória que se constrói. Ela não vem da noite por dia. Mas você tem que se pagar primeiro. Considere o seu investimento como se ele fosse uma despesa. Um boleto que você tem que pagar, senão vai bater um cobrador na tua porta para te dar porrada, basicamente. E, é claro, valorize o seu tempo. O tempo é o ativo mais precioso que qualquer um numa sociedade capitalista tem. Talvez tão precioso quanto o tempo seja só a informação, que te dá a condição de ganhar tempo. Se você gastar o seu tempo com coisas que não geram construção, que te mantém dentro da corrida dos ratos, você definitivamente está perdendo a maior riqueza que você poderia ter na sua vida. Gostou? Então, dá um like nesse vídeo, é a forma de eu saber que você gostou, que você quer ver outras resenhas, outras interpretações de outras obras. E se inscreva no canal do Portal Alok no YouTube. Amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário, com mais um vídeo, com mais um conteúdo que eu acredito que tende a te agregar valor. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Um forte abraço.